Paz seja convosco. Eu sou Jonathan Ricardo Dias e venho te trazer uma palavra de bênção para o teu coração nesta tarde. Eu tenho gravado vários vídeos sobre reinar em vida e espero que este te ajude a compreender melhor a vida de Deus dispensada em você, o céu dispensado na sua vida. Nós temos que viver o céu na terra antes de vivermos no céu literal. Nós podemos viver o céu aqui na terra. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Se você tem a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10, que nos diz assim no versículo 10: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu inverti algumas palavras aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No versículo 34 ao 37, respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Amados, Deus teve 3 eras: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito. Irmão Jonathan, você está se tornando um herege pregando heresia? Não, estou pregando o que está dentro da palavra. No Antigo Testamento, Deus se revelou como Pai, como Jeová a Moisés, quando ali Moisés pergunta aos filhos de Israel em Êxodo 3:13, qual é o seu nome, Senhor? O que vou dizer a eles? O que lhes direi? E no versículo 14 do capítulo 3, o Senhor diz, eu sou o que sou. E diz, eu sou, me enviou a vós. O Filho se revela no capítulo 1, versículos 1 a 4 do Evangelho de João, que diz assim, no princípio era o Verbo, ou a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra, o Verbo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:1-5. Na primeira carta do apóstolo São João ainda, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, o que era desde o princípio. Lembre-se da passagem de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, no versículo 3, e disse Deus, haja luz, haja, e no versículo 27, façamos o homem, criado pelo poder da palavra. O que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, e palavra da vida aqui é a mesma palavra para rema, palavra viva, palavra revelada, palavra vivificada de Deus. Porque a vida foi manifestada, Jesus, a vida Zoe de Deus, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amados, Deus ele se manifestou em carne. Jesus ele veio em carne, a própria vida de Deus se manifestou em carne. Jesus se manifestou nessa terra para desfazer as obras do diabo. Como eu li no texto, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Em 1 João 3:8, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio desfazer tudo de ruim que há na vida do ser humano. E agora, como Espírito vivificante, a vida Zoe de Deus, porque existem 3 tipos de vida no grego: Zoe, bios e psique. Psique, a vida da alma, as nossas vontades, o nosso eu, o nosso ego. Bios, o nosso corpo, a nossa vida humana. E vida Zoe, o nosso espírito, se dispensa. E agora a vida Zoe de Deus, o próprio Deus, se dispensou para dentro de nós, como está em 1 Coríntios 15:45, que diz assim, 1 Coríntios 15:45, que nos dirá o seguinte, assim também está escrito,
O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Deus soprou do Espírito sobre Adão. O último Adão em espírito vivificante. No primeiro Adão, Deus soprou parte do Espírito. Deus soprou parte da inspiração do Espírito Santo sobre Adão. Tanto que Jó vai dizer: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Mas agora Deus mesmo, o próprio Espírito, como diz em 2 Coríntios 3,17, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A palavra também diz que tudo que está aqui está dentro da palavra. João 4,24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando você chegar à igreja, suba para o lugar mais alto, suba para o culto, esteja atento aos detalhes. Jesus vem buscar na igreja, dentro da igreja, e só vai subir com Jesus quem estiver preparado. São as 4 leis espirituais, as 4 revelações, 4 pilares espirituais que o Senhor revelou ao meu pai na fé, pastor Carlos Geraldo. E eu quero continuar aqui rapidamente a explanação, porque o tempo é curto. Deus quer se dispensar para dentro do homem. Em 2 Coríntios 3, 4 a 6, é dito assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Lembre-se que quando Paulo, afligido por um espinho na carne, ele pede ao Senhor que afastasse aquele mensageiro do inimigo de perto dele, o Senhor diz: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando Cristo é formado em nós, como Paulo disse aos Gálatas no capítulo 4, que tinha dores de parto até Cristo ser formado dos Gálatas, na igreja que estava ali na Galácia, onde é a atual Turquia, que era a igreja, talvez a igreja, depois da igreja de Corinto, a igreja mais problemática para Paulo, porque é uma igreja que queria voltar ao legalismo. E aqui nós vemos que Paulo fala que a nossa capacidade vem de Deus, e em outra passagem, em 2 Coríntios, ele vai dizer que nós somos como tesouros, no versículo 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus quer ser glorificado em nós. O poder que nós recebemos de Deus, não recebemos para nos exaltarmos, para sermos alguma coisa, não, é para que Deus seja glorificado por meio de nós, em nós e por nós. Romanos 11, 33 ao 36, não estava no roteiro de ler, mas ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Colossenses 1, 17, estou dando uma enxurrada de versículos, mas é um alimento sólido, é um alimento espiritual. Paulo diz na carta aos Hebreus capítulo 5 e no capítulo 6, que devemos abandonar o leite e avançar para o alimento sólido, deixarmos de ser crianças e avançarmos para o alimento adulto, para o alimento de pessoas adultas. Colossenses 1, a partir do verso, vou ler apenas o 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus é a palavra de Deus viva e eficaz. Hebreus 4,12, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. João 6,63 diz que as palavras de Cristo são espírito e vida. É o rema, é o nechamá de Deus. Deus soprou
Deus inspirou a palavra, 2 Pedro 1:21. Theopneustos, Deus soprou a palavra, Deus soprou sobre nós, Deus soprou a sua vida sobre nós. Nós temos a vida de Deus. 2 Coríntios 3:6, encerro, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Na lei, nós tínhamos que obedecer, senão éramos malditos. Na graça, nós somos salvos pela graça, por voluntariedade, não por obrigação, e nós já somos abençoados, não temos que ser abençoados, nós já somos abençoados. Cristo se fez maldição por nós na cruz para que fôssemos abençoados e recebamos a promessa do Espírito e sejamos selados. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus quer soprar a vida dele dentro de você, não para ser uma palavra escrita, a Bíblia lida, escrita, mas a palavra viva de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde. E lembre-se, a tua fé em Jesus Cristo, com certeza,